E aí eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Romanos, ou melhor, irmãos, me desculpa, Romanos não, em Atos, capítulo 27, do verso 21 ao verso 25. Não é Romanos, até porque Romanos não vai até o capítulo 27. Atos, capítulo 27, do verso 21 ao verso 25, que nos diz assim, todos acharam? Quem achou diz amém? Amém? Todos acharam. Nos diz assim, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e essa perda. Mas, já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Verso 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem eu sirvo e a quem eu pertenço, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo, porque Ele me disse isso. Amém? Diante da narrativa de Atos dos Apóstolos, Paulo viveu várias dificuldades, Paulo viveu várias lutas, e principalmente na sua viagem em direção a Roma. E essas lutas vividas por Paulo, irmãos, na sua viagem para Roma, nos certifica de que aquele que faz a vontade de Deus, aquele que dedica a sua vida aos pés do Senhor, aquele que está sensível a ouvir a voz de Deus e cumprir os seus mandamentos, cumprir as suas ordens, cumprir a sua missão, essa pessoa, essa afirmativa eu fiz na última quinta-feira, baseado nas Escrituras, ela é imortal, até que a missão que Deus a deu se cumpra. E nós vemos isso exatamente na vida de Paulo. Deus havia revelado a Paulo a sua vontade quando ele estava lá na prisão de Cesareia. Deus disse a Paulo, olha, assim como você testemunhou lá em Jerusalém, você há de testemunhar e há de glorificar o meu nome lá em Roma. Paulo havia falado de Jesus em Jerusalém, Paulo havia pregado a respeito de Jesus em Jerusalém, e por causa desse comportamento de Paulo, as pessoas se enfureceram e as pessoas iniciaram um processo de busca e uma tentativa de pegar Paulo desprovido e tirar a vida de Paulo. E Deus, contemplando isso, obviamente já estava no propósito de Deus com que Paulo fosse até Roma e ali pregar o evangelho para ele. Deus revelou a Paulo a sua vontade. Paulo foi levado de Jerusalém a Cesareia. E estando então em Cesareia, estando preso naquela cidade, Deus revela a Paulo o seu desejo. Paulo estava vivendo momentos difíceis, momentos turbulentos, momentos de tribulação. Por causa da oposição dos judeus, Paulo vivia momentos de hostilidade e perseguição. E aí eu quero convidar a você a fazer um paralelo entre a situação a qual Paulo viveu, obviamente por causa da pregação do evangelho, e talvez a situação que você, ou que alguém que você conheça, esteja vivendo em nossos dias. Perseguições, tribulações, talvez desafios, e esses desafios que trazem com eles aparentes derrotas. Mas sabe o que é que eu tenho para dizer para você? Deus
Ele é soberano. Por mais que você pense que o objetivo qual Deus lhe deu, por mais que você pense que o seu chamado ao ministério cristão, ao serviço cristão, ele tenha trazido dificuldades à sua vida, ele tenha trazido oposições à sua vida, ele tenha trazido até perseguições à sua vida. Eu comentei aqui na última quinta-feira algumas perseguições que eu passei a viver a partir do momento em que eu aceitei Jesus como Salvador. A partir do momento em que eu confessei Cristo como Salvador da minha vida. E essas perseguições iniciaram dentro da minha própria casa. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é todo-poderoso. As hostilidades, as perseguições, tudo isso fazia parte daquilo que Deus havia provido para a vida de Paulo. Os judeus que eram irmãos de Paulo, olha, dentro da própria casa, dentro da própria família, fez com que Paulo ficasse profundamente angustiado. Muitas vezes, irmãos, nós acordamos de manhã e sentimos uma tristeza tamanha em nossos corações. E muitas vezes essas tristezas estão relacionadas aos nossos laços familiares. Muitas vezes essas tristezas estão relacionadas à incompreensão daqueles que não compreendem a nossa fé. Me perdoe a redundância. A incompreensão daqueles que não professam a mesma fé. Paulo chegou então ao seu destino. E o destino qual Deus havia determinado para a vida de Paulo era Roma. Paulo então chega a Roma, com muitos desafios. Paulo então chega a Roma, com muitas dificuldades. Paulo então chega a Roma, chega ao seu objetivo, talvez com aparentes derrotas. Mas Deus, Ele é soberano, e Ele protegeu Paulo de todas as lutas, de todas as oposições, de todas as aparentes derrotas que ele sofreu na vida, porque Paulo não abria mão de estar na presença de Deus. Eu quero convidar você a ler comigo Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 41, o verso 10 e o verso 13, que nos diz assim: não temas, porque eu sou contigo. E não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento na destra da minha justiça. Verso 13. Porque eu sou o Senhor teu Deus e te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Exatamente esse Deus, amados, que foi revelado ali pelo profeta Isaías, que estava cuidando do apóstolo Paulo em meio a esse processo de perseguição, em meio à sua viagem para Roma, em meio a toda a turbulência que ele estava vivendo. Era esse Deus revelado por Isaías que estava protegendo Paulo. Era esse Deus professado por Isaías que estava sendo guardado no coração do apóstolo Paulo. Capítulo 43, vamos pular alguns capítulos, né? Capítulo 43, o verso 2 e o 3 nos diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama nenhum arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito pelo teu resgate. Paulo toma essa palavra para ele, em meio a todas as conturbações vividas durante a sua viagem para Roma. No plano de Deus, irmãos, as dificuldades vividas por Paulo, e aí eu quero trazer essa realidade para a sua vida. As dificuldades vividas pelo crente, elas se transformam em provas de resistência, elas se transformam em provas de sabedoria, e elas se transformam em provas de confiança. Quando tudo está aparentemente certo na vida do crente, é porque está tudo errado. Jesus disse que não veio trazer paz,
mas por causa do nome dele, muitos seriam perseguidos, muitos falsos testemunhos seriam levantados a respeito dele. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos buscar de Deus sabedoria, nós precisamos buscar de Deus resistência, para todas as oposições que nós vivemos e que nós viveremos até o dia em que chegarmos em Roma, até o dia em que chegarmos no nosso destino final. Tomemos então a viagem de Paulo como a vida de um cristão. As dificuldades vividas pelo apóstolo Paulo como as dificuldades vividas por cada crente em sua caminhada. Diferente dos demais apóstolos que temeram a morte, estando no barco, com Jesus fisicamente presente. Vamos lembrar aí do texto lá do evangelista Lucas, quando estavam ali todos no barco com Jesus, e veio uma grande tempestade, e aqueles homens temeram. Aqueles homens temeram de tal forma que acordaram Jesus ao ponto de dizer: Senhor, não te importa que pereçamos? Paulo faz diferente. Jesus não estava presente fisicamente naquele barco, mas Paulo tinha plena consciência de que Jesus estava com ele. Talvez você não consiga ver Deus presente na sua vida de uma forma clara. Não é a nossa proposta, mas Ele está. Talvez você não veja Jesus fisicamente ao seu lado. A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de visões e comportamentos, mas precisamos ter plena certeza de que Ele está presente. E que porque Deus está presente, porque Jesus está presente, aquilo que Ele nos deu para fazer, aquilo que Ele nos prometeu, a nossa caminhada, ou melhor, a nossa navegação até o outro lado, temos de certo que alcançaremos sim o nosso destino. Paulo então, irmãos, ele vai sair de Cesareia para a cidade de Creta. Obviamente a intenção era que aquele barco o qual Paulo estava, aquele navio o qual Paulo estava, e Paulo não estava sozinho, estava uma grande quantidade de pessoas também indo ali em direção a Roma, é que aquela navegação saísse de Cesareia diretamente para Roma. Paulo estava preso em Cesareia, a gente vai ver isso no capítulo 27, do verso 1 ao verso 12, se os irmãos quiserem anotar para conferir depois. Paulo estava preso em Cesareia, como eu já havia falado com os irmãos. Cesareia era a sede administrativa da província ali dos romanos, e foi exatamente em Cesareia que Paulo ficou preso durante 2 anos. E nesse período de 2 anos, Paulo ele foi interrogado tanto pelo governador Félix, e aí você tem a retirada, né, do governo de Félix. Félix sai, entra um outro governante chamado Festo. Paulo também é interrogado por Festo, e ainda sobre o governo de Festo, Festo recebe ali uma visita oficial do rei Herodes Agripa, e esse rei Herodes Agripa, ele seria aí o bisneto de Herodes o Grande, aquele Herodes que mandou matar os inocentes, né, todas as crianças, todos os meninos abaixo de 3 anos de idade, na tentativa de assassinar o menino Jesus. Ele é bisneto desse Herodes o Grande. Jesus também é interrogado por esse Herodes. A grande questão, irmãos, que o texto vai nos dizer que eles não encontram em Paulo nenhum tipo de crime. E assim a possibilidade de Paulo ser liberto, de Paulo receber ali o indulto daqueles homens. Mas havia um plano de Deus. E o plano o qual Deus tinha apresentado para Paulo, o plano o qual Deus havia arquitetado, era que Paulo pudesse, assim como ele havia testemunhado a respeito de Jesus em Jerusalém, que ele também pudesse testemunhar de Jesus na cidade de Roma. Então Paulo apela a César. Paulo diz a Festo: olha,
eu quero ser julgado por César. E então Paulo, ele é destinado à cidade de Roma. Paulo fica em custódia durante um certo período ali, até que esse período passe e ele fosse de fato enviado para Roma. E Lucas vai ser muito claro na sua narrativa da saída de Paulo de Cesareia em direção a Roma. Lucas vai dizer que saíram 276 pessoas naquele navio. Dentre essas 276 pessoas, haviam 3 cristãos. E esses 3 cristãos foram essenciais para que a vida daqueles que estavam nesse barco fossem poupadas. A tua vida, ela é importante. Você abençoa outras pessoas. Por causa de você, outras pessoas são alcançadas pelo Evangelho. Por causa do seu testemunho, por causa da sua responsabilidade, por causa da sua fé, outras pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. Haviam ali 3 cristãos, dentre eles Lucas, que escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Além de Lucas, estava Aristarco, era um outro crente. Ambos estavam acompanhando Paulo. Perceba que, se você retornar aí alguns capítulos, quando Paulo estava preso em Cesareia, foi permitido com que Paulo fosse servido pelos seus, ou seja, permitiram com que outros cristãos estivessem ali para ajudar o apóstolo Paulo, estivessem ali para dar apoio ao apóstolo Paulo. Então, na sua viagem de Cesareia para Roma, Paulo leva consigo Aristarco e Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas então registra, irmãos, 276 pessoas, sendo que haviam 3 cristãos, e por causa desses 3 cristãos, a vida daquelas pessoas seriam poupadas. Paulo estava sob a guarda de um soldado romano. Observe, existem dias que você há de passar por dificuldade. Existirão dias que você há de passar por necessidades, que você há de passar por lutas. Mas durante esse período, nessas situações, todo medo que você venha ter, todo terror que você venha sentir, ele precisa ser convertido em um caráter santo e na confiança em Jesus Cristo. Porque exatamente, não é somente a confiança em Jesus. Porque se nós pararmos e observarmos quantas pessoas nesse mundo dizem que confiam em Jesus, tantas pessoas que vivem dificuldades e dizem que confiam em Jesus, mas o seu caráter não corresponde a essa confiança, o seu caráter não corresponde a essa fé. Nós precisamos replicar esse caráter. Observa que a presença de Paulo, que a presença de Lucas e que a presença de Aristarco foram suficientes para que outras pessoas pudessem ser poupadas do grande problema que eles iriam vivenciar nessa viagem para Roma. Mas se eles não dessem testemunho, se eles não mostrassem para as pessoas, não somente em palavras, mas em atitudes, a fé que eles professavam. O mar estava perigoso. Os ventos estavam fortes. Imagino eu que talvez a experiência vivida por Paulo em meio àquela tempestade tenha sido até maior do que a experiência vivida pelos discípulos no mar da Galileia, quando Jesus estava com eles ali. É um pensamento meu. Até porque a distância percorrida de Paulo não tem nem como comparar com a pequena distância a qual os discípulos, os apóstolos que estavam com Jesus ali no mar da Galileia, em meio àquela tempestade, vivenciaram. A distância viajada por Paulo era muito maior. O mar estava perigoso. Os ventos eram fortes.
eles lutaram contra as ondas, eles lutaram contra o vento. E eles não conseguem chegar a Roma, e há ali a necessidade de parar em uma cidade chamada Mirra. De Mirra eles partiram para Malta. O navio que eles estavam não permitia com que eles continuassem a navegar, exatamente por causa do tamanho do navio e por causa da quantidade de pessoas que ali estavam. Dividem-se então em 3 navios. E eles seguem caminho. Atos capítulo 27, verso 7 e o verso 8, navegando vagarosamente, durante muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte a Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, nós navegamos sob a proteção de Creta, altura de Salmona, verso 8. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Essa turbulência, essa tempestade, causou agonia e aflição naqueles tripulantes. Talvez a turbulência da sua vida, talvez os ventos e a tempestade que tem soprado em sua vida, ela tenha trazido agonia e aflição. E isso tem te assustado. Mas compreenda que nesses momentos, a sua confiança e as suas atitudes precisam estar ligadas a Jesus. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, nos diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, ela produz experiência, e a experiência, ela vai produzir esperança. Tenha esperança, porque assim como Jesus estava no barco fisicamente com os discípulos no mar da Galileia, Jesus estava no barco não fisicamente, mas espiritualmente com Paulo, com Aristarco e Lucas, na sua viagem para Roma. Todos esses estavam na presença de Deus. E se a sua vida, ela estar de fato na presença de Deus, Deus está no barco da tua vida. As lutas vividas, os vendavais enfrentados, as dificuldades que se opõem não são nada, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele habita no barco da tua vida, assim como habitava no barco da vida do apóstolo Paulo. Eles então, irmãos, se direcionam para uma ilha chamada Malta. Saem de Creta, na direção da Itália, na direção de Roma. Os irmãos quiserem acompanhar posteriormente, Atos capítulo 27, do verso 14 a Atos 28, verso 31. Será que quando saíram dali, o mar normalizou? O vento cessou? As turbulências pararam? Não. Existem momentos em nossas vidas que são breves períodos de suspiro, né? Nós damos aquela respirada. Graças a Deus, a dificuldade passou. Mas quando abrimos os nossos olhos, a impressão que nós temos é de que ela vem muito mais forte. Quando abrimos os nossos olhos, a impressão que nós temos é de que a luta ela vem com uma força ainda maior, de que as ondas vêm com uma força ainda maior, e elas tentam nos consumir, nos afogar. E assim foi a
experiência vivida por Paulo, as turbulências continuaram, e o texto vai nos dizer que elas eram cada vez mais agressivas, cada vez mais fortes. As tempestades sacudiam o navio, fazendo tudo estremecer, até os corações daqueles homens que ali estavam. A tripulação estava contra as ondas, eles lutavam pelas suas próprias vidas. O texto diz que eles jejuavam. Agora imagine, por causa do jejum, eles sentiam náuseas. Talvez muitas lutas que vivemos, irmãos, elas podem refletir fisicamente em nossas vidas. E nós precisamos estar fortes, nós precisamos estar unidos com Cristo, compreendendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez a luta que você esteja vivenciando hoje seja um aprendizado para que outras pessoas sejam ajudadas por você amanhã. Pessoas que venham vivenciar as mesmas experiências. Chegando em Malta, o navio se despedaçou. Eles não conseguiram chegar naquela ilha. O navio se arrebentou em meio às ondas. Capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, verso 14 ao verso 16. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão e um vento chamado Euroquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados levar. Eles retiraram as velas e deixaram o barco à deriva. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo nós seguimos a recolher os botes. Às vezes a nossa vida, ela pode parecer com aquele navio. As lutas são tão fortes, irmãos, que nós cortamos as cordas da vela e simplesmente deixamos seguir. Não temos mais o controle. Cristo, Ele é o capitão do barco das nossas vidas. Cristo, Ele é o capitão do seu barco. E Ele não permite, por mais que o barco venha se arrebentar, Ele não permite que a sua vida seja ceifada em meio a essas lutas. Atos capítulo 27, no verso 20. E não aparecendo já havia alguns dias, nem sol e nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Diante dos olhos humanos, aqueles tripulantes do navio estavam no fim do poço. Lucas vai dizer isso, olha, já estamos aqui há alguns dias em meio a essa tempestade, e nós não vemos nem as estrelas e nem a luz do sol. A tempestade era muito forte, e isso começou a afetar a cabeça daqueles marujos que estavam contornando aquele barco. Isso começou a afetar a esperança daqueles homens. Quantas pessoas têm perdido a sua esperança? Quantas pessoas têm perdido o sentimento de que as lutas vão passar, de que as dificuldades vão passar?
tem vivido durante muito tempo momentos conturbados. Tem uma canção antiga que diz assim: a esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. Jesus, Ele é a única esperança. Talvez você conheça alguém que esteja vivenciando uma situação similar a essa, onde ela já tem perdido a sua esperança. Anuncia para essa pessoa que Jesus quer entrar no barco da vida dela, de que Jesus, Ele é a esperança, de que Jesus, Ele é o caminho, de que Jesus, Ele é a verdade, de que Jesus, Ele é a vida, e que não há nenhuma possibilidade de alcançarmos a vitória diante dessas lutas terríveis se não estivermos de fato na presença de Jesus. A esperança estava se dissipando do coração e da cabeça daquelas pessoas. E é exatamente nesse momento onde entra o servo de Deus. E é exatamente nesse momento onde você precisa intervir. É exatamente nesse momento onde você precisa acordar e estender a mão para que essa pessoa possa ser resgatada. Foi exatamente isso que Paulo fez. Capítulo 27, do verso 21 ao verso 26. Todos estavam com medo, todos estavam sem esperança. E as palavras de Paulo, elas agiram como bálsamo naqueles corações. Olha só o que é que nos diz o verso 27, capítulo 27, o verso 21 ao verso 25. E havendo todos estando muito tempo sem comer pão, Paulo então, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso que vocês tivessem me ouvido anteriormente, para que nós não pudéssemos sair de Creta. Mas, já agora vos aconselho, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vocês, somente o navio. Talvez, irmãos, aquilo que você mais preza, que objetos físicos, que são bens materiais, em meio à luta que você está vivendo, em meio à luta alguém que você conhece esteja vivendo, ele vai se perder, ele vai perder, mas o que é mais importante é a sua saúde física, é a sua saúde mental, é a sua presença aos pés do Senhor Jesus. E isso cabe a nós como cristãos, como discípulos de Jesus, como missionários de Deus, assim como Paulo ousou dizer essas palavras. Ninguém vai se perder. Talvez o navio se acabe, mas você precisa estar na presença de Deus. Paulo então, ele tem uma segunda atitude. Ele intervém pela segunda vez. Verso 30 ao verso 32 do capítulo 27. Nós já estamos concluindo. Capítulo 27, verso 30 ao verso 32. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que eles estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão salvá-los. Sabe o que é que isso me lembra? Me lembra exatamente do texto que nós lemos lá no Antigo Testamento, quando nos fala sobre a Arca de Noé. Todos aqueles que não estavam dentro da arca
não foram salvos. Morreram afogados em meio ao dilúvio. Mas todos aqueles que adentraram a arca foram salvos. Todos aqueles que estão com Cristo, todos aqueles que confiam em Jesus, todos aqueles que estão no barco onde Cristo está, serão salvos. E Paulo diz: se esses não estiverem no barco, eles não poderão ser salvos. Então aqueles soldados cortam as cordas dos botes que eles estavam lançando para ser jogados no mar. Paulo então faz a terceira intervenção. Do verso 33 ao verso 38, Paulo rogou que todos pudessem se alimentar. O alimento fortaleceu aqueles homens, o alimento animou aqueles homens para que eles pudessem então voltar a lutar contra as ondas. Talvez, irmãos, a luta vivida, as dificuldades enfrentadas venham desencadear desesperança. E quando essa desesperança traça um paralelo com uma depressão, quando as lutas elas são ferozes e a pessoa se entrega, a dificuldade de sair dessa realidade é muito maior. E é exatamente observando essa situação que Paulo atenta para essa necessidade. Olha, vocês precisam ter ânimo, vocês precisam se levantar. Deus já nos prometeu de que nós sairemos dessa situação ilesos. Não se atentem, não se assustem com o tamanho das ondas, nem com o furor do sopro dos ventos. Porque Deus está conosco, então levante, se alimente. Faça algo que venha trazer em você alegria e esperança, que traga à memória aquilo que Deus já tem feito na sua vida, para que você possa lutar contra as ondas, para que você possa resistir. Ao chegarem na ilha de Malta, o texto diz que o navio foi completamente destroçado. Todos os bens que aqueles homens tinham, talvez tenham se perdido em meio àquela tempestade. Mas todos foram salvos. O texto diz que nenhum daqueles homens se perderam. Chegando então na ilha de Creta, eles foram resgatados pelos nativos daquela ilha. E aí eu quero chamar a sua atenção para a afirmativa que eu fiz anteriormente. É promessa de Deus, é missão de Deus na sua vida. Não se assuste, porque você vai chegar no seu objetivo. O texto diz que Paulo, chegando ali em Creta, os nativos em Malta, os nativos os aqueceram, trouxeram alimentos, trouxeram roupas quentes para que eles pudessem se aquecer, fizeram uma grande fogueira. Aí Paulo vai lá, pega madeira, pega uns gravetos para lançar na fogueira, e de repente uma víbora aparece, e ela não pica Paulo não, mas ela morde, ao ponto de ficar
presa na mão de Paulo. E aqueles homens, vendo Paulo com aquela serpente, com aquela víbora presa na sua mão, diz: olha, esse daí no mínimo é ladrão, porque conseguiu fugir da tempestade, mas a justiça é tão grande que ele não vai conseguir fugir da mordida da víbora. Paulo então coloca aquela serpente no fogo e ela solta da sua mão, e aqueles homens ficam atentos, esperando Paulo agonizar e morrer. Talvez existam pessoas que estejam esperando isso da sua vida, que estão vendo a luta, que estão vendo as dificuldades, e que estão assistindo de camarote, aguardando a sua derrota. Mas Deus estava com Paulo e não permitiu com que o pior viesse a acontecer. É claro que Paulo não recebeu aquele título e nem aquela adoração, mas quando viram que Paulo não sofreu nenhum dano, o título de ladrão mudou para Deus. Esse homem, ele não é ladrão não, mas ele pode ser um Deus. Claro que Paulo não aceitou esse título, tampouco a adoração daquelas pessoas, mas isso é prova de que Deus estava com Paulo em todos os momentos, em todas as dificuldades, em todas as lutas e em todas as situações. Dali, irmãos, Paulo partiu para Roma. Ali ele iniciou a missão a qual Deus tinha em sua vida, a última missão a qual Deus tinha na sua vida. Paulo falou de Jesus para aquelas pessoas. Paulo ensinou para aquela igreja que já estava ali na cidade de Roma. E é exatamente dessa forma que Paulo chega no final da sua carreira, convicto de que havia realizado a missão a qual Deus tinha lhe dado. Eu quero concluir essa mensagem fazendo a leitura da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 12, que ele disse assim: eu quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Talvez as lutas que você tenha vivido, ou melhor, as vitórias que você tem triunfado diante dessas lutas, elas estejam testemunhando do poder de Deus para outras pessoas. Nós precisamos compreender, irmãos, que Deus está no centro de tudo, e que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, compreendendo que a sua vontade, por mais que nós não venhamos compreender, ela é boa, perfeita e agradável, e que por mais que as lutas nos assustem, Deus está presente, e ninguém que se encontra no barco com Cristo há de se perder. Amém.